Você seria capaz de foldar uma trinca no River? A gente vai trazer uma mão hoje aqui, uma mão aconteceu no Bounty Hunters 88 da GG, relativamente early game, blind 300, o inicial é 10 mil fichas, a gente já tá com um pouquinho mais de fichas aqui. E a mão acontece com o botão abrindo e a gente dando call. Vai rolar? Aqui o preflop eu acho que bem tranquilo, é uma mão que vai jogar bem de call, e a gente vai construir outro tipo de mãos no tribet aqui, né? Mas a gente quer falar muito mais do pós dessa mão. O flop vem valete 8-3, ele pode ter uma c-bet um pouco mais próxima de range até. É comum a gente ver alguns boards e flops onde normalmente vão ser c-bet range, mas button contra big por ser ranges muito amplos. A gente não vai ter esse c-bet range, né? Mas eu acho que o valete 8-3 já pode se encaixar um pouco melhor num bet com uma frequência maior, e aí a gente diminui a size. Aqui o valete 7 a gente pode ir para check raise ou para check call. Eu normalmente vou usar o valete 10, dama valete, rei valete, as valete eu já não vou ter, a gente vai dar bet call aqui, mas até o valete 9 ali já começa a poder dar um pouco mais check raise, e o valete 7 eu jogaria pro meu check call, mas a gente já vai conferir ali no wizard também. Turn é uma carta onde vem overcard, onde ele consegue colocar muita pressão em 3x, 8x no meu range, flush draw, brocas, né? Então eu vou ter 9-7 aqui, eu vou ter Ice High, né? Muito Ice High, que eu vou dar check call ainda, tipo Ice 5 de copas, enfim. Então é uma carta muito boa para ele barrelar, onde eu acho que Field barrela bastante também, então a gente vai sempre de check call aqui com o valete 7. É uma mão que tem equity suficiente ainda para dar call, e a gente vai ver que ele barrela. E como ele vai barrelar uma parte muito grande do range, ele não precisa fazer sizes muito altas, né? Até porque aqui o SPR já fica bem encaixado e tudo mais, então ele vem para uma size aqui alta, mas não precisa ser pot, overpot, enfim. Parece que é uma boa size. A gente dá call e o river vem valete, só que é um valete espadas. E agora a gente tem que pensar no nosso range, né? Nosso range vai chegar com muito valete, poucas damas, né? A gente vai ter rei dama, dama 10, dama 9, basicamente isso, e damas com flush draw, né? Damas com flush draw. E aí a gente vai ter no nosso range flushes que chegaram, flush em eyes, alguns flushes em rei, né? Pode ter um rei 10 em 9, que ainda pode dar check call turn, e muito valete, né? No nosso range. E aí a gente chega com alguns 8x. Alguma parte deles já foldaram turn, né? Os que principalmente vão pagar turn vão ser 8x que tem combo draw. Então 8x, 8,9, 8,10. Normalmente vão ser esses, né? Que vai ter algum draw envolvido. Então, enfim, a gente não tem também tanto 8x pra pagar. E aí chega no river e é difícil ele construir esse range de bluff, né? Porque meu range percebido é muito forte. O range percebido não vai ter tanto 8 e não vai ter tanta dama. Então, e vai ter muito flush e muito valete, né? O principal combo meu que chega no river são valetes. Então, quando isso acontece, eu acho que o field vai ter essa percepção e vai blefar pouco, né? Se não me engano, esse jogador não é regular. E eu acredito que ele vai ter essa percepção também de blefar menos nesse tipo de river, né? Claro que ele ainda vai ter blefe, mas a gente tem que pensar se vai ser o suficiente ainda. E aí ele acaba betando. E a gente acaba foldando esse valete. Vamos para a resolução. Então, basicamente, flop ele tem um c-bet perto de range, 93%, e a gente vai pro call. O valete 7 aqui, o off, tanto o off quanto o suited já começam a dar check raise. A gente vê que o valete 9 já tá querendo ir bem mais, o valete 10 também, e aí os maiores ali, dama valete, rei valete, é muito, muito check raise mesmo. Beleza. Turn dama, ele tem um bet 67%, é próximo do que ele fez, né? E a gente vê que ele beta numa frequência muito alta, 60% do range, né? O que já é alto. A gente vê que os valetes que ele vai betar aqui, ó, a partir do valete 7 ele já começa a checar, mas ele ainda quer betar muito valete. Até por isso que a size dele não pode ser muito alta, porque ele ainda quer value betar muito valete X. Então ele value beta dama valete, rei valete, até valete 10, valete 9 aqui ainda. Mas enfim, aqui a gente ainda tem um call bem tranquilo com o nosso valete e a gente vai pro river. E aí uma dúvida é, o river provavelmente a gente pode até começar a construir um range de lead, né? O valete é tão bom pro nosso range que a gente pode começar a construir um range de lead. Principalmente se ele é um jogador que não vai construir blefe nessa linha. Se ele não vai construir muito blefe, a gente começa a querer liderar mais, né? Talvez seja uma hipótese a gente começar a liderar mais, mas a gente pode fazer esse exercício também. A gente acaba dando check, e aí a gente vai pro range dele aqui, que ele chovando, ele só tem show ou check, né? E ele acaba chovando, e aí a gente tem que decidir se a gente vai dar call. Na teoria, sempre call. Na teoria, dificilmente vai foldar mãos muito fortes, assim, nesse tipo de river, porque ela constrói muitos bluffs dela. E agora a gente vai ver de onde vai vir os bluffs dele, né? Pra quem não é muito habituado com GTA Wizard, a gente pode vir aqui na parte de filtros e vir aqui nas partes de bluffs do vilão, né? E ver de onde vem esses bluffs. Então ele vai ter que achar um 10 e 5 de copas, 10 e 5 de paus. Sinceramente, eu acho que o Field não acha nem isso turn, né? Se chegar com essa mão
River, ele vai ter que blefar em alguma frequência, 10 e 6, 9 e 6, 9 highs ali, né? 6 high, 5 high, alguns rei 4, rei 5, rei 2, e também, onde eu acho que é o principal aqui, ele deveria blefar muito essa parte aqui, né? Então, Ais de espadas, e até o Ais com 6 de espadas, com 5 de espadas, essa parte eu acho que ele não blefa. E aí vai ter que mexer um pouquinho no range dele aqui para poder pensar um pouco a mão. Porque, obviamente, River é uma coisa que eu falo muito. River são cenários onde a gente não pode levar a teoria como verdade absoluta. Porque basicamente é muito difícil o field chegar jogando igual a teoria até o River. E quando chega, não joga o River igual também. Não vai blefar todos os combos, não vai ter frequência. Eu acho que é bem difícil. Então aqui a gente vai chegar e vai botar... A gente vai deixar ele blefando as de espada ainda, tá? Talvez esse combo seja um combo que o field vai gostar de blefar, mas a gente vai tirar, por exemplo, o 7 de espada, que vai mudar levemente aqui o range dele de blefe. Mas o valete aqui é valor, mais 2 aqui, the check. A gente vai deixar só o Edge de espada blefando. A gente vai mexer só nessa parte do range e vai ver o que muda ali no nosso range de call. A gente não vai mexer no 10 e 5, 9 e 6, 6 high, a gente vai deixar esses blefs ainda, pra gente ver o quão sensível é em relação aos blefs, né? Então... Opa, deixa eu mudar aqui. Quando eu cortei só aqueles blefs, muito pouco, vocês viram? A gente já começa a foldar valete. Então, valete 6 aqui já folda, valete 7 ele começa a ser meio que indiferente, perto de break-even, né? Já folda uma frequência. O off ainda tá pagando, então já começa a querer foldar valete se a gente corta um pouquinho do range bluff. Beleza. Se a gente cortar um pouquinho mais, então vamos lá, vamos botar... De novo, eu vou deixar os reis blefando ali 100%, mas eu vou cortar essa parte aqui do 7. Aqui no rei 9 também. Aqui ele não tá blefando o rei. Então, vamos tirar esse 10 e 5 aqui, ó, em frequência. Pronto. Vamos ver o que acontece, né? Se ele não blefar essas mãos, que também parece, assim, bem intuitivo de, muitas vezes, dar give up river, né? É o que a gente mais vê em comum, assim, no grande. A gente ainda deixou alguns blefs, né? Tem jogador que vai blefar 0. Quando a gente tira esses poucos combos de blefe, olha o que acontece com o nosso range, né? A gente só vai pagar, basicamente, vala 10. Porque o vala 10 ainda ganha de vala 9 que ele vale bet. Então, basicamente isso, assim. A gente só vai pagar valetes que ganham de valetes que ele pode valer betar ali. Aí o resto, a gente paga sequência, beleza, e flush, enfim. Então a gente já vai começar a querer foldar muito, quase tudo. Esse cuidado que a gente tem que ter dentro do grind, né? É muito fácil a gente chegar lá no river, pensar, tenho trinca, não vou foldar. E a teoria paga. Só que a gente tem que pensar se o jogador vai chegar na frequência ideal de blefe. E aí isso começa a fazer muita diferença no nosso range, né? Enfim, acaba sendo fold. Eu acredito que contra field vai ser um fold bom. Vai ser difícil a gente ver jogadores chegando nas frequências de blefe ideal. Então por isso eu acredito que seja um fold bom. Outra coisa que a gente pode ver é o lead river, né? Lembra que antes lá era 5% de lead? Agora a gente tá liderando 13% e muito valete. Muito valete. Por quê? Quando a gente dá check, da onde vem o nosso EV, né? O nosso EV com valete 7, já que ele não vale beta mãos melhores, vem de blefs. Quando ele começa a não blefar nada, a gente começa a querer botar dinheiro, porque é uma mão ainda muito forte, né? É uma trinca. A gente querer começar a botar dinheiro. Basicamente o que a gente fez aqui foi deixar ele não blefando nada, e quando a gente dá lead, ele foldando muito e dando calls, né? Com a parte baixo e chovendo só o topo, né? Então, basicamente, quando isso acontece, quando isso acontece, a gente começa a poder dar leads, né? Então, esse é um river onde a gente vai começar a dar leads quando a gente não vai ficar tomando muito blefe lá no river, em raises, né? O que eu acho que é bem difícil de o field achar, assim. Talvez ele ache com os ases de espada, né? Quando o cara tem as de espada ali, é mais fácil dele pegar e querer blefar. Mas nem todo mundo vai chegar nessa frequência. Acaba sendo o lead uma opção bem válida, assim. Eu acho que é o que eu gostaria de me ver fazendo nessa mão. Reanalisando ela, o que eu gostaria de ter feito é pego esse lead no river, né? Lidera lá um quarto, toma call ainda de mãos piores, então dificilmente o cara vai foldar lá para um quarto Ás, rei, Ás e dama, rei dama, enfim, esse tipo de mão, e a gente ainda consegue escapar, né? Já que a gente acredita que ele não vai blefar river, o EV do vala 7 vem dos blefs no river, a gente poder dar esse check call, né? E quando ele beta a gente vai ter que dar check fold, eu prefiro liderar esse tipo de river. Então aqui a gente chegou numa conclusão, né? Quando a gente lidera e ele não vai dar os aces por blefe lá, a gente vai conseguir dar muito mais lead, né? A gente começa a ver que ele já tá querendo quase todos os valetes aqui para lead no river. E outra questão é que também quando a gente checa e ele não tem blefe basicamente, a gente vai ter que foldar lá quase tudo no river, né? A gente vai ter que foldar muito valete e tudo mais. Então é isso, uma mão bem interessante que aconteceu e muitas vezes acontece no river lá, e a gente tem que saber lidar com ela. E hoje em dia, até reestudando essa mão, né, depois de ela acontecer, eu acredito que a melhor linha seria lead no river aqui, lead para foldar pro show. Beleza? É isso aí, valeu, tamo junto.